Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, desde a época de Catarina a Grande, da época do Império, czarista, dos tártaros, a Ucrânia pertence à Rússia. Então essa questão aí de política, nada mais é do que são os interesses, financeiro. São dois grupos agora que brigam pela Ucrânia. É verdade que lá na Ucrânia eles queriam colocar ali armamentos para atingir o urso. Acontece que na época lá nos anos 60, eles queriam colocar também bombas em Cuba para atingir aonde? Para atingir a América. Então essa é a questão. A briga aí é simplesmente pelo gás, petróleo, pelas terras raras e também muito dinheiro. Ainda hoje, o Zelensky foi à Casa Branca, foi chamado lá e lá foi entregado as cartas para ele. Ou seja, o Trump praticamente ele demitiu o Zelensky. É isso. Então ele não tem mais apoio popular, a popularidade dele é menos de 4%. Portanto, está aí. Não há o que fazer, ele tem que sair da Ucrânia. Até porque se ele ficar na Ucrânia, ele vai virar anjo. Então é fácil de entender isso. Fora muitos bilhões que foi colocado, que foi mandado para o Zelensky, armamentos pesados. E falando em armamentos, esses armamentos foram vendidos no mercado negro. Nem ele mesmo dá conta dessa quantidade de armamento. Eles simplesmente desapareceram junto com o dinheiro. E não é pouco, ali foram mandados para ele ali, verdadeiros Boeings em dólar, em euro. Então é isso. O reizinho, ele perdeu a sua majestade e vai ter que cantar em outra freguesia, contar suas histórias em outro lugar. O Zelensky, ele também é culpado porque, olha só, mais de 1 milhão de soldados ucranianos perderam suas vidas ali. E ele vai ter que dar conta. A Ucrânia perde em mão de obra. Ela não vai ter mão de obra. Como você vai movimentar um país se você não tem a juventude com sua mão de obra? Todas as cidades como Odessa, Kiev e Donetsk, todas as cidades foram simplesmente varridas. Elas estão aí completamente destruídas. E esse é o caminho que levou a Ucrânia. É verdade que lá, nos anos 60, 70, 80, eles tentaram tomar a Rússia pelo seu petróleo, pela sua economia, pelo seu gás. Acontece que ali tem os KGB, e aonde tem KGB, nada é tomado da forma com que os globalistas queriam. Perderam a guerra, colocar a Ucrânia como um país completamente devastado, como assim foi na Coreia, como foi no Iraque e outros países, aonde eles estiveram. O interesse é muito grande, portanto, não há o que fazer. O Zelensky foi chamado na Casa Branca para ouvir, o que o chefe tem para falar. E o que o chefe tem para falar é interesse do mundo, que é parar a guerra, e os interesses também. Olha só, como a gente já tinha falado aqui alguns meses atrás, a Ucrânia será dividida a metade da América, a metade da Rússia. Desde Donetsk, Odessa, até Kiev, tudo pertence agora à Rússia, incluindo as terras raras. Portanto, está aí. A Rússia, que vem crescendo aí 7% acima de todos os países globalistas da Europa, então hoje ela se torna uma potência dentro ali dos países do leste. É a economia número 1. A Alemanha foi desbancada, ela perdeu isso aí, com seu problema aí grave,
energético, ela perde essa autonomia, perdeu aí o seu primeiro lugar como a maior potência da Europa. E fora isso aí, a Rússia, ela afundou toda a Europa. Todos estão quebrados, arruinados, né, economicamente. Então, não há o que se fazer. Agora é ouvir o que o chefe tem para falar e escutar, e ele vai, logicamente, vai dar as cartas, o que deve ser feito e quando vai ser feito. Já tem gente de Washington, lá em Moscou, negociando, já protocolando, vão fazer só firmar o que eles já negociaram. Sim, porque o Putin e o Trump estão negociando já há muitos dias. E o que eles vão fazer ali é uma formalização. Vão fazer ali, né, assinar os protocolos e a guerra, logicamente, vai parar. O reizinho, que não vai ter mais autonomia de nada, vai ter que sair da Ucrânia, né? Ali eles vão colocar um boneco para administrar o lado americano e o outro lado que é da Rússia. E ponto final. A Europa, como já disse alguns meses atrás, ela é um colchão em alto mar, só que já está vazando a água. Então, a situação da Europa é essa, catastrófica. Ela virou um califado, né? Desde quando eles deixaram entrar aquela quantidade de xiita, sunita, muçulmanos, ela se transformou. E não há como crescer também. A Europa